Estamos ao vivo aqui com o seu Amazonas Diário e olha só, o Grupo Diário de Comunicação reafirma seu compromisso com a democracia ao proporcionar aos eleitores a oportunidade de conhecer as propostas de todos aqueles que querem administrar Manaus. E deu início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Em uma reunião com os representantes dos candidatos, definiu as regras para a entrevista. Vamos acompanhar o VT. A duração é de 20 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. O tempo deve ser usado para o candidato expor as suas propostas. Caso outro candidato seja mencionado e haja a necessidade, haverá o direito de resposta. Todos os questionamentos foram realizados por jornalistas do Grupo Diário de Comunicação. As perguntas serão as mesmas para todos os entrevistados e foram enviadas com antecedência às assessorias para o conhecimento e preparação do candidato. O entrevistador poderá interromper o candidato caso ele fuja do tema da pergunta. Hoje vamos entrevistar o candidato a prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, filiado ao Partido Liberal PL. Boa noite ao candidato e a partir de agora temos o tempo de 20 minutos que vai aparecer ali na tela ali de 20 minutos. Já diminuíram meu tempo, Já diminuíram o tempo ali, ó. Tá 18, 17, 37. Coloca aí o tempo aí certinho aí. Vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá, depois acrescenta, não tem problema. Vou fazer a primeira pergunta. Caso o senhor ganhe a eleição e assuma a prefeitura de Manaus, qual deve ser seu primeiro ato na gestão municipal? Alex, boa noite aos telespectadores, às pessoas que acompanham o grupo de comunicação. Obrigado pelo convite. Essa é uma forma de se fazer política democrática e por isso eu quero parabenizar você e ao grupo. Nós estamos vivendo uma pandemia. A cidade de Manaus, além de ter perdido muitas vidas, e essas vidas não teriam sido perdidas no número que foi perdido se as casinhas de saúde que eu construí, que era o programa Médico da Família, que o médico atendia em casa, prescrevia o remédio e entregava, se isso tivesse ocorrido, nós teríamos perdido menos vida, eu tenho certeza disso. Mas além de nós termos perdido muitas vidas, nós perdemos também muitos empregos, muita gente desempregada, muito pequena empresa fechada, e o prefeito eleito tem que atacar prioritariamente essas coisas. A saúde é prioritária. A saúde de Manaus evoluiu. Na época que o Amazonino saiu da prefeitura, ela chegou a 40% de cobertura da população. O Arthur evoluiu, melhorou muito e hoje atende a 64% da população. Eu tenho que chegar a 100% da população. Eu já fiz isso uma vez, quando implantei o programa Médico da Família em Manaus. Isso vai voltar, o médico vai voltar a atender em casa. Em relação à geração de empregos, eu me caracterizei como um prefeito que tinha muitos programas sociais. Porque o programa social, além de prestar o serviço, ele gera emprego. Eu tinha programas como Mãe Social, que contratava a mãe cedia um espaço na casa dela, absorvia 5 crianças, recebia os alimentos, equipamentos pedagógicos e liberava 5 mães para procurar emprego em outro local. Estou citando isso como exemplo, porque isso já evoluiu, já tem mãe acolhedora, e tem uma série de formas de você gerar empregos para substituir a creche. Eu tinha projetos em todas as áreas, para criança, para jovem, para adolescente. Para o jovem, eu conheci um projeto na Argentina chamado Primeiro Passo. Porque o maior problema do jovem é que quando vai procurar o emprego, é o primeiro emprego, ele não tem experiência. Esse projeto, esse programa, que eu vou implantar na prefeitura no ano que vem, se Deus quiser, esse jovem vai receber uma bolsa da prefeitura, vai ser qualificado e preparado nas indústrias do distrito, por exemplo, e quando ele for procurar o primeiro emprego, ele já vai ter experiência que é exigido no primeiro emprego. Além disso, ele vai receber uma bolsa e vai dar para dar uma ajudada em casa. E outro problema muito sério que a gente tem é com o fechamento de empresas. Na época que eu fui prefeito, eu tinha um banco social.
esse banco social fazia pequenos financiamentos. Financiamento de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, 5 mil, que era o limite, para a cabeleireira que fechou o salão. Ela, para recomeçar, ela não tem o dinheiro para recomeçar. Sem muita burocracia. Sem burocracia, fácil. E uma coisa boa é que essa gente pagava, porque as pessoas mais simples, que têm menos dinheiro, elas têm vergonha de ter o nome sujo. Então a inadimplência era quase zero na época da prefeitura. E eu vou trazer isso de volta, para reabrir padaria, mercearia, salão de beleza, organização de costureiras e uma série de outras coisas, que isso vai facilitar a vida das pessoas. Então saúde, eu vou entrar de cabeça nisso, vou entrar para valer, eu sei como fazer, eu tenho que ter a cobertura de 100% das pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde. Vou fazer isso, porque eu sei que quando fizer isso, aí eu posso pensar, tem candidato aí dizendo que eu vou construir um hospital para isso, um hospital para aquilo. Não adianta, sem a entrada do sistema, sem a prevenção, sem o acompanhamento das pessoas que têm doenças como diabetes, pressão alta, o portador de deficiência recebe o remédio em casa. Todo mês recebe o remédio em casa. É como a saúde só funciona bem nas cidades que têm prevenção, que tem uma boa entrada do sistema. Se você não tiver prevenção, é como você construir uma casa sem alicerce, ela vai cair. Então, se você constrói um hospital especializado para atender em alguma coisa, um mês depois está superlotado, porque a base não está funcionando. E é isso que eu estou buscando, é isso que eu vou fazer como prefeito de Manaus. A gente vai para a segunda pergunta agora. Como será o processo de escolha caso o senhor se eleja e tenha os próximos secretariados? Boa pergunta, Alex. Eu tenho 37 anos de vida pública, mais de 60 anos de idade, não me presto mais a ser mamulengo de ninguém. Eu tenho um apoio. Eu tenho muito orgulho de ser apoiado pelo prefeito Arthur Neto, que fez um belo trabalho em Manaus, que equilibrou as finanças, que evoluiu na saúde, que evoluiu na educação. E eu não escondo esse apoio, eu digo para todo mundo. Mas tem gente aí que é candidato que tem apoio que esconde. Eu sei que o governador tem 3 candidatos a prefeito. Mas as pessoas fogem dele como o diabo foge da cruz. Sabe por quê? Porque as pessoas votaram no governador dizendo que era o novo da política. Votaram daí do que deu. Ele dizia que era bronca, era com ele, e agora a bronca está com a população. Candidato, é possível, falando nisso, é possível assumir compromissos não partidários antes da posse? Ou isso será negociado depois da eleição? Eu não tenho negociação a fazer, porque você pode ver que toda candidatura tem 3, 4, 5, 6 partidos políticos. Cada um é dono da secretaria. Eu não tenho, eu só tenho o PSDB do prefeito Arthur Neto. E minha conversa com ele foi muito clara. Quando nós conversamos bastante sobre essa candidatura, a nossa conversa foi republicana. O que ele quer é que seja continuadas as coisas boas que ele fez para a cidade. E eu vou continuá-las. Vou acrescentar coisas que sejam boas para a cidade. E não vou dividir. Vai trabalhar comigo quem tiver competência. E eu que vou escolher. O prefeito da cidade, se eu ganhar a eleição, espero em Deus ganhar a eleição, com o seu voto, com a sua ajuda, eu vou escolher as pessoas com as quais eu vou trabalhar. Eu serei o responsável pelos erros e pelos acertos que ocorrerem na cidade. Eu não tenho preposto, eu não fiz negociação com o partido, eu não vou lotear a prefeitura. Eu sei que eu tenho toda a condição de dar uma ajudada boa da minha cidade. O Arthur plantou a semente e eu vou evoluir nisso, eu tenho certeza disso. Eu tenho um estilo diferente dos outros. Eu fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país, porque eu sou o prefeito do contato, o prefeito que não se esconde. Eu vou à rua, eu converso com as pessoas, eu olho no olho, eu discuto com elas o problema que eles estão vivendo. Eu quero saber essa gente que está aí, e eu não consigo entender como é que tem tanto candidato. Aí tem candidato que fez um estágio de 4 meses no governo do estado e acha que sabe de tudo, já tem solução para tudo, só com varinha mágica. Aí tem candidato que é amigo de não sei quem, porque é o meu amigo e tal. E tem outros candidatos que escondem e não podem dizer quem está por trás dessa candidatura. Então, assim, eu sou candidato a prefeito porque eu sei que eu posso melhorar a vida das pessoas que moram na minha cidade. Eu entendo que ser prefeito de uma cidade é você cuidar das pessoas que moram nela, não é só cuidar da cidade. Ser prefeito de Manaus é muito difícil, não é simples. E tem gente que está resolvendo tudo em 10 segundos, 15 segundos. Eu vou resolver, eu vou construir, eu vou fazer. Não é assim. Tem que ter experiência. E além da experiência, você tem que ter vontade e vigor para ser um bom prefeito.
essa vontade voltou em mim para valer. Eu sou devedor de Manaus. Alex, eu fui secretário municipal de Finanças, de Administração, fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, secretário de Administração, secretário de Saúde, superintendente da Zona Franca de Manaus, vice-governador, deputado federal, senador e ministro de Estado 3 vezes. Eu devo isso a Manaus. Eu sequer nasci aqui. Podia ter nascido no Pará, tem gente que não gosta, mas eu podia ter nascido no Pará, nasci do Rio Grande do Norte. E Deus me mandou para cá e aqui eu construí minha vida. Eu devo tudo a Manaus. Manaus é que me projetou nacionalmente. E hoje eu sou um homem mais preparado, mais cuidadoso, mais criterioso e tenho vigor. Ninguém vai fazer nada no meu lugar. Eu não vou mandar intermediário para conversar por mim, não. Eu vou lá conversar com as pessoas. Eu vou visitar essas mais de 130 invasões que tem na cidade e vou conversar com as pessoas que estão revoltadas. Eu vou ter que estar preparado para aguentar aborrecimento, que essas pessoas têm razão. Porque moram num local desarrumado, sem serviço público há mais de 10 anos, tem que estar revoltado com a vida e com os dirigentes. Mas eu vou estar lá, vou conversar com você. A gente vai para a terceira pergunta. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local frente à atual fase da pandemia causada pela pandemia do coronavírus? Boa, boa. É uma coisa que só a experiência vai mostrar como você deve conduzir essa coisa. Nós vamos ter um ano muito difícil, Alex. Eu fui secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, fui secretário do município e fui superintendente da Zona Franca de Manaus. Nós vamos passar por uma crise muito grande. O que está sustentando a economia do país são essas ajudas que o governo federal está fazendo de forma emergencial, que já reduziu bastante, e não vai aguentar muito tempo, vai voltar a ser próximo do Bolsa Família, para as pessoas que já tinham isso. O que está sustentando a economia é isso. E nós vamos ter desemprego, vai aumentar o desemprego, e precisa ter em Manaus alguém que domine a cidade e que saiba o que está fazendo. Eu vou procurar as empresas do distrito, todas, sem exceção, e vou conversar com eles. Quantos empregados você tem? Eu tenho 1.000. Para a gente preservar os 1.000 empregos, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou lá e vou dar desconto de IPTU, de alvará, enquanto tem crise, com a troca que ele vai fazer comigo para a manutenção dos empregos que estão lá. Então, essa é a forma de você sustentar os empregos que ainda tem, porque nós vamos viver um período muito difícil. E eu vou me fixar na geração de empregos. Eu conversava hoje com a minha vice, a Conceição Sampaio, e a gente falava dos projetos sociais, e eu dizia para ela, mas a gente tem que fazer projeto social sempre que gera emprego. A gente tem que se perguntar sempre, se a gente fizer isso, quantos empregos novos vão ser gerados para a população? Porque é um ano atípico, é um ano difícil. E isso precisa ser feito. E você precisa fazer mais algumas coisas. A educação do município de Manaus era a 23ª colocada em qualidade de ensino, hoje é a 9ª entre as 27 das capitais do país. Eu vou evoluir. Nós vamos chegar entre os primeiros, eu não tenho dúvida disso. Mas eu vou trazer de volta coisas que eu fazia quando eu era prefeito. Eu vou distribuir fardamento de graça para as crianças. Eu vou distribuir comida, alimentação bacana, como era na minha época, como proteína, que tinha cardápio de segunda a sexta. Eu vou distribuir todos os livros didáticos. Quando um pai de aluno põe um filho numa escola pública, é porque ele não tem dinheiro para pagar. Ele não tem dinheiro para pagar. Se ele não tem dinheiro para pagar, ele não tem dinheiro para comprar farda, para comprar o tênis. Do tênis, a calça, a bermuda, camisa. Mochila, na minha época eu fazia isso, mochila com livro, caderno, lápis, borracha, tudo. Pai de aluno, eu, prefeito de Manaus, a partir de janeiro, não vai gastar um centavo com um filho que estudar nas escolas do município. Essa é uma forma de contribuir, de levar comida para a mesa, porque se ele não tiver que gastar dinheiro com livro, com fardamento, com tênis, e coisa de valor, e que a alimentação, agora na alimentação, a Conceição estava me contando, que ela era secretária da Ação Social, que tiveram que distribuir a comida na casa das crianças, porque eles não estavam indo para a escola e não tinham o que comer em casa. Então, quando você faz isso, quando o pai está desempregado, ou está ganhando muito pouco, ou está fazendo bico, você quando tira essa despesa dos pais, dos alunos, e nós temos 240, 250 mil alunos na rede municipal de ensino, você vai ajudar na alimentação dessa família. Nós vamos para a quarta pergunta. Qual será o papel da sua vice-prefeito caso o senhor ganhe a eleição e ela poderá assumir o papel mais protagonista na gestão? Sem nenhuma dúvida, Alex. E olha que
Eu costumo dizer que tem um provérbio que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na minha vida, Deus escreve certo por linhas certas. Eu, quando conversei com o Arthur, naturalmente, nessa combinação, a participação do Arthur no meu governo é a indicação do vice. E ele perguntou para mim, bom, eu estou pensando na Conceição Sampaio, o que você acha? Eu gelei. Sabe por quê? Ela é minha amiga antiga, eu sou padrinho de casamento dela, e a gente se reencontra. Eu tenho certeza que é coisa de Deus. Então, não vai ter essa história de vice brigar com o prefeito, não sei o que é muito comum isso. Porque nós somos amigos, somos companheiros de tanto tempo, tem uma relação tão próxima. E eu vou administrar Manaus a 4 mãos. Ela gosta dessa área social. É o trabalho que ela faz, é o trabalho que ela está acostumada a fazer. E isso casa exatamente com o que eu gosto de fazer. O slogan da minha prefeitura era o social levado a sério. Eu tinha projeto para tudo, projeto para jovem, para adolescente, para pessoa da terceira idade, para todos os segmentos. Eu vou trazer de volta a Secretaria Municipal de Esportes, porque antes eu fui o primeiro prefeito de capital a criar essa secretaria. E vou trazer isso de volta, porque é importante você desenvolver o esporte da cidade inteira, é importante você fortalecer as áreas sociais da prefeitura, e nós vamos estar juntos nisso. Há muito entusiasmo da minha parte, muito desejo de servir a minha cidade, sem ser o desejo natural de ser prefeito, como a grande maioria, eu quero ser prefeito. Deus já me fez prefeito 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes prefeito. Então, assim, eu quero ser prefeito sim, mas com o objetivo não de massagear o meu ego, de eu ser isso ou aquilo, não. Eu quero ser prefeito. Prefeito para servir a minha cidade, a cidade que me recebeu há mais de 40 anos atrás. Eu não nasci aqui, eu nasci no Rio Grande do Norte, eu sou filho de pais agricultores, de família muito pobre. E nunca esqueço o que o meu pai me disse. Meu pai, ele se alfabetizou depois dos 40 anos, e eu perguntei ele já com cerca de 70 anos, por que ele tinha ido embora do interior e foi para a capital. E ele disse para mim, filho de pobre, meu filho, só tem um caminho para subir na vida, é se estudar. Se eu ficasse lá na roça, vocês iriam ter o destino que eu tive. Forte, então, né? Coisa forte, bacana, de um homem com pouca cultura, mas que a vida, a Universidade da Vida ensinou isso para ele. E eu acredito muito na educação, eu vou investir pesado na educação, eu vou pagar o 13º, 14º salário que os professores têm direito, isso é lei, eu vou cumprir isso, porque é lei, é obrigado a fazer, vou investir na qualidade de ensino. Quando eu fui prefeito e cheguei à prefeitura a primeira vez, existiam 3.000 professores sem curso de nível superior. Sabe o que eu fiz? Matriculei na universidade, paguei o curso, está todo mundo formado. A gente vai para a última pergunta e depois dessa última pergunta o senhor vai ter 3 minutos para suas considerações finais. Candidato, em resumo, quais suas propostas para as áreas de transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Transportes. Eu fui o 2º prefeito do país a criar esse corredor exclusivo, que, aliás, funciona no mundo inteiro, menos aqui. E esse sistema de transporte quebrou porque o Amazonino, ainda como prefeito, incentivou os empresários a comprarem ônibus pagando em dólar da época. Isso cresceu para 5, virou esse sistema que está aí. O Arthur, antes de sair, deve estar entregando 300 ônibus. Ajuda bastante. Não resolve ainda. Mas eu já resolvi uma vez. Os ônibus eram com ar-condicionado? Com ar-condicionado, televisão a bordo. Construí os terminais de integração. Aliás, o Arthur está construindo mais um. Enxergou que é necessário construir o 6º terminal e tem que construir mais para atender as outras áreas da cidade. Isso não é uma coisa difícil de ser resolvido, porque eu já resolvi. E eu vi essas experiências como ministro dos transportes. Você tem que ter ônibus novos em quantidade suficiente e com frequência lá no bairro. Se você tem uma quantidade X de pessoas, você tem que ter tantos bairros e com esta frequência. Isso tem que ser definido. E tem uma coisa que é fundamental que hoje não tem mais. A velocidade daquele corredor, na minha época de prefeito, era de 37 km por hora em média. Hoje está 14. Eu vou chamar esse povo todo para conversar. Vou dizer quais são as regras, vão ter que cumprir o que está escrito. Já fiz isso uma vez. Quem não se enquadrar, desculpe, meus amigos, vão embora, porque está rodando ônibus em Manaus que não é para transportar pessoas. Eu não vou permitir isso. E aquele corredor, se você der uma olhada, é o lugar, ali é só para transitar ônibus, mas é o lugar que tem menos ônibus. Você já percebeu isso? Porque as outras faixas têm tudo que é ônibus. Sabe por quê? Porque a porta está do lado errado, está do lado direito. Eu vou consertar isso, não tenho dúvida. Para a saúde vai ser determinação. No primeiro dia eu começo isso. Eu vou visitar as áreas, vou conhecer a cidade, vou ver que área que tem cobertura, o que está descoberto e vou criar essa estrutura. Em 6 meses depois a situação na saúde de Manaus é outra, porque eu consegui fazer isso em 1 ano e meio como prefeito. E não existia.
e nós fizemos uma cobertura total da cidade. Tem que considerar o que evoluiu, o que melhorou, mas eu vou acrescentar, nós não vamos ter mais áreas sem cobertura. E é simples, você tem uma estrutura de saúde, uma UBS ou uma casa de saúde, que atende 1.000 pessoas. Chega aqui nessa rua, aí as pessoas dizem assim, não, daqui para frente você não pode ser atendido, você está fora da área de cobertura. Tem que ter uma outra ali para completar. E eu vou fazer isso pessoalmente, porque eu fiz esse trabalho pessoalmente. Da educação, eu vou dar continuidade ao crescimento que já teve com o Arthur. E vou trazer de volta aquelas coisas boas, fardamento escolar e tal, livros, né? E em relação à infraestrutura, o Arthur está fazendo um trabalho legal, está asfaltando, eu vou continuar isso, a prefeitura está organizada, tem dinheiro para fazer essas obras e eu vou continuar em Manaus, as vias principais estão resolvidas, algumas laterais, e aquilo que restar para fazer, eu vou continuar fazendo na cidade. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto e 20 para falar das suas propostas. Mas não é dos 3 da despedida não, né? Não, ainda não dos 3 da despedida não, ainda é sobre infraestrutura, transporte, saúde. Tranquilo. Então, assim, eu queria falar um pouco disso para as pessoas perceberem a importância do que fez o Arthur para a cidade. Pouca gente que está aí, que é candidato, sabe direito o que é equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico. Tem que ser um pouco da área para entender o que é isso. Você não faz nada se não tiver dinheiro. Não faz. Então, eu não estaria falando disso se eu não tivesse dinheiro para fazer as coisas. E a prefeitura está arrumada, azeitada para isso. Pra você ter uma ideia, da Previdência, quando o Arthur recebeu a prefeitura do Amazonino, tinha um rombo de 3 bilhões de reais. Hoje, os aposentados da prefeitura já não estariam recebendo. Quem se aposentasse não teria mais dinheiro. Hoje, a Previdência do município de Manaus é a primeira colocada entre as capitais do país e tem um superávit de 1,5 bilhão de reais. A prefeitura está azeitada, está pronta para eu trazer de volta meus projetos sociais de forma muito mais moderna. Agora o senhor pode olhar para aquela câmera ali, câmera 3, e fazer suas 3 minutos de considerações finais. Alex, a política, cada eleição que passa, ela é mais desmoralizada. Porque agora nós temos uma eleição e os candidatos são treinados pelos marqueteiros para dizerem o que as pessoas querem ouvir, sem nenhum conteúdo. Pode dar uma olhada que ele não tem conteúdo. Dizer, eu sou experiente, eu fiz isso, eu trabalhei não sei aonde, eu vou fazer isso, aquilo, porque estão dizendo o que as pessoas querem dizer. Quem é que tem experiência desse povo que está aí? Só eu e o amazonino, mais ninguém. Aliás, amazonino, vamos debater, amazonino, falar das coisas boas da cidade. Você tem experiência, eu tenho também. Eu sei que você não está comparecendo aos programas. Vamos fazer uma live, ou vai pelo Face, pelo Instagram. Bora debater. A população espera isso da gente. Nós temos experiência. Você foi prefeito 3 vezes, eu fui prefeito 3 vezes. Vamos discutir isso. Vamos discutir de que forma nós vamos fazer essas coisas, porque o debate está muito fraco. Vamos discutir isso, Amazônia. Está aqui, não é desafio, não, é uma conversa legal, de respeito. Vamos nós dois que conhecemos a cidade, os problemas da cidade. Eu conheço os problemas da cidade. E tenho vigor, tenho determinação para ir lá conversar com as pessoas e resolver os problemas. Eu aprendi como prefeito de Manaus que há uma diferença muito grande entre fazer e servir. Eu aprendi essa diferença. Muita gente não sabe o que é isso. Muita gente imagina que se eleger prefeito de uma cidade é cuidar da cidade, é tapar buraco, é construir escola, é também. Mas ser prefeito de uma cidade é cuidar das pessoas que moram na cidade, é conhecer os problemas da cidade, é saber o que falta na saúde, o que falta na educação, o que falta no transporte coletivo. E eu sei, eu conheço os problemas da cidade. E aqueles que eu não conhecer, eu vou ouvir das pessoas como eu fazia. Hoje Manaus tem 135 invasões, sem nenhum serviço público prestado para eles. Naturalmente, eu tenho que ir lá conversar com essas pessoas, mas para eu ir lá, eu tenho que ter vigor. Quando eu era prefeito de Manaus, eu só ia à prefeitura 2 vezes por semana, meio expediente. O restante do tempo era na rua procurando problema. E você que está desassistido ainda, apesar de todo o trabalho que foi feito pelo Arthur, ainda falta muita coisa, ele teve que enfrentar uma crise econômica e depois teve que enfrentar essa pandemia. E saiu disso, sabe, com muita competência, com muita dedicação, e a cidade está possível de ser administrada. O segundo motivo que me fez tomar a decisão de ser candidato a prefeito foi o contato com as pessoas. Sabe, eu comecei a sentir o desejo de voltar a ajudar as pessoas, de chegar sempre que o problema existir, com a mão amiga lá da prefeitura. E eu tenho certeza, Alex, que eu vou fazer um trabalho muito legal junto com a Conceição.
A Conceição é uma mulher do bem, uma mulher que gosta de fazer a política, de servir, de ajudar. Nós vamos fazer um trabalho maravilhoso em Manaus, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos revolucionar essa cidade, vamos fazer as pessoas sentirem a prefeitura lá no seu bairro, lá no seu local. Que Deus abençoe vocês todos. Alfredo, 22. A gente agradece a participação do candidato. Vamos ao comercial e daqui a pouquinho a gente volta.